faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Pai, te dou graças, Senhor, por este dia tão especial, por tudo que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja, Pai. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, me use como um vaso em tuas mãos, Senhor, que eu consiga expressar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, que a tua palavra também transforme as nossas vidas, Senhor. Que venhamos sair deste lugar transformados, avivados, desejosos, Senhor, por alinhar mais ainda o nosso coração contigo. Que cada um saia deste lugar se sentindo amado pela sua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz algo especial no meio do seu povo, Senhor. Revela-te a nós abrimos o nosso coração, Senhor. A nossa mente, Senhor, que esteja voltada a Ti, Senhor. A nossa atenção voltada à Tua presença, aquilo que o Senhor vai falar, Senhor, porque não depende de homens, é por causa da Tua palavra que transforma, é por causa da Tua palavra que faz a confusão cair por terra, Senhor, que coloca cada coisa no seu devido lugar, que faz as mentiras do diabo cair por terra, Senhor, é por causa da Tua palavra, Senhor, por isso fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Esse texto, ele tem ministrado muito ao meu coração. E não sei, você que gosta de anotar talvez o título da mensagem, se você quiser anotar, você pode anotar: justos ou justiceiros. E é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e realmente isso tem gerado mais e mais temor dentro de mim. Que Ele me chamou para ser um justo, mas não para ser um justiceiro. E o que é um justiceiro? Justiceiro é um justo desequilibrado. Isto é um justiceiro. E nós, como justos que andamos com o Senhor, temos uma vida onde nós buscamos nos alinhar cada dia mais com o Senhor. Há um risco de nós não conseguirmos alcançar esse equilíbrio entre ser justos e sermos justiceiros. E acabar fugindo desse equilíbrio e, em certo ponto, acabar desagradando a Deus. Mas o Senhor, Ele chamou todos nós para sermos homens e mulheres que se comportam de uma maneira justa e que são, de fato, justos diante de Deus. Então, eu quero encorajar você para buscar esse equilíbrio em Deus, né? Aqui em Eclesiastes, algumas coisas são citadas que, de fato, podem mudar a nossa vida, podem abrir os nossos olhos, e tem me encorajado muito, né? O começo do texto diz assim: tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ou seja, a Bíblia nos chamando para um nível de equilíbrio com Deus. Ao ponto de que eu sou justo, mas eu não condeno ninguém que vive de uma forma injusta. Porque Deus, Ele levanta um justo para que ele seja usado para que outras pessoas também se tornem justos diante de Deus. A ideia de Deus não é erguer um justo para apontar o dedo. A ideia de Deus é erguer um justo para que ele seja usado por Deus, para que outra pessoa também se torne justa em Deus. E a Bíblia traz uma palavra para mim e para você: não seja exageradamente justo. Não seja exageradamente justo, seja alguém equilibrado. Não seja demasiadamente também perverso, nem sejas louco. Então a Bíblia traz algumas recomendações para mim e para você. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Vamos lá, quem sabe? De poder. O que mais? Deus não nos deu espírito de covardia, de poder, amor e moderação. De poder, amor e equilíbrio. O que é um espírito de poder que Deus nos dá? É um espírito, é uma capacitação de se doar. É uma capacitação de atuar.
Um espírito de amor é uma capacitação para se doar. E um espírito de equilíbrio é uma capacitação de se dominar. Deus chamou eu e você para atuarmos naquilo que Ele quer, para nos doarmos naquilo que Ele quer e para nos dominarmos também diante daquilo que Ele quer. Então Deus, Ele nos chamou de fato para um equilíbrio de poder, capacidade para atuar, de amor, capacidade de se doar, de equilíbrio, capacidade de se dominar. E o próprio Jesus, Ele foi um grande exemplo disso para mim e para você. Nós vemos na vida de Jesus alguém que realmente fez isso. Alguém que curou, teve capacidade de atuar, alguém que se doou, alguém que morreu na cruz, e alguém que se dominou. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo diabo, e ele se dominou. Então é isso que o Senhor faz, na minha vida e na sua. E há uma chamada de Deus para que nós venhamos buscar um equilíbrio em Deus. Porque ou nós somos justos, ou nos desequilibramos e nos tornamos justiceiros. E sabe, irmãos, esse entendimento ele vai afetar totalmente o nosso nível de relacionamento. Ele vai afetar totalmente a nossa forma de lidar com as dificuldades da vida que aparecem. Vai nos ajudar a nos desenvolvermos diante de Deus. E isso realmente deve ser algo levado a sério da minha parte e da sua. Versículo 17 diz assim: não sejas demasiadamente perverso, não sejas exageradamente perverso, nem sejas loucos, porque morrerias fora do teu tempo. Por quê? Porque o pecado, de fato, ele abrevia o nosso tempo aqui na terra. Ele faz com que a nossa vida ela se torne um pouco mais curta. E o que é alguém que é perverso? É alguém cheio de perversidade, é alguém com maldade no seu coração. E muitas vezes, em alguns momentos, a gente tem maldade, mas o Senhor, Ele quer realmente fazer algo em nossas vidas. Às vezes há uma loucura em alguns, que em alguns aspectos se tornam inconsequentes. Isso é um desafio para mim e para você. Sabe, irmãos, nós temos uma cultura brasileira, onde é uma cultura, infelizmente, por parte da maioria, uma cultura maliciosa. Uma cultura inclinada um pouco para a área da perversidade. Nós estávamos conversando, a minha esposa também conversando com um primo, o Tiago, que está na Austrália, e ele estava comentando assim que ele estava lá e uma mulher chegou para conversar com ele e começou a puxar um papo, um assunto com ele, com a maior naturalidade. E daqui a pouco chegou o marido daquela mulher. E ele, dentro dele, ele se espantou. Ele disse: por que eu fui conversar com esta mulher? Imagino que o marido vai pensar agora. E quando o marido chegou, ele tratou as coisas de uma forma tão tranquila e tão simples. Por quê? Porque na nossa cultura brasileira a gente já vê maldade numa conversa de um homem com uma mulher. E a gente não consegue muitas vezes separar essas coisas. Mas lá na cultura deles, isso para eles é normal, né? E hoje a gente vê no dia a dia isso, que as mulheres às vezes elas até são um pouco assim recuadas em dar assunto, né, para alguns homens de conversar, porque tem aquele receio de que se eu conversava, vai dizer que eu estou afim, que eu estou querendo algo, não consegue. Infelizmente essa cultura ela dificultou na vida de alguns um nível profundo de relacionamento e de se conhecer. Porque essa malícia, em alguns aspectos, ela acaba nos prejudicando e nos impedindo, de fato, de viver aquilo que agrada ao Senhor. E a Bíblia nos recomenda aqui nesse texto, irmãos, para não sermos loucos, para não sermos pessoas que de fato andam na perversidade, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque Deus quer estabelecer eu e você como sua igreja. Porque Deus acredita em mim, Deus acredita em você. E a igreja genuína do Senhor Jesus é uma igreja que acredita em pessoas. Essa é a loucura da igreja de Jesus.
Porque muitos estão dizendo, não dá mais, não vai dar certo, eu não acredito. Mas a igreja diz, eu ainda acredito. A igreja diz, vai dar certo, eu vou investir, eu vou até doar a minha vida, porque eu acredito. Porque no dia, irmãos, que a gente parar de acreditar em pessoas, então uma das maiores essências de ser igreja estão saindo de nós. Porque se tem uma essência muito importante na vida da igreja, é acreditar em pessoas. Ah, mas como eu vou acreditar? Ela está arrebentada. E você, como chegou? Chegou bem ou não? Eu não sei, eu cheguei arrebentado, liquidado. Tem muita coisa ainda para melhorar. Mas esse é o desafio da igreja. É acreditar. Esse é o desafio de um justo. É continuar acreditando na justiça que vem de Deus, não na justiça do homem. O justiceiro, ele se torna justiceiro porque ele usa a Bíblia, ele até entende a Bíblia, mas muitas vezes ele quer uma justiça humana. Isso faz de você um justiceiro. Mas aos olhos de Deus há uma outra forma de se enxergar como justo e de se portar como justo diante de Deus. E Deus nos levantou como justos para que outras pessoas também se tornassem justas em Deus, para que outras pessoas pudessem de fato crescer em Deus. A Bíblia diz, bom é que retenhas isso, que também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Deixa eu dizer uma coisa para você, o temor de Deus é o equilíbrio entre o justo e o justiceiro. Como eu posso ter certeza de que eu não vou me tornar um justiceiro, eu vivo uma vida reta, de que eu não olho os outros com um olhar de condenação, por causa do temor de Deus que está dentro de mim. O temor de Deus, irmãos, ele é muito, muito, muito importante. Porque Deus quer fazer algo em você, mas através de você. Deus faz algo em mim, mas quer fazer algo através de mim. Quer ver como o ser humano ele tem dificuldade? Você pega uma pessoa, um amigo, alguém que já errou muito, já deu muitos motivos para perder o crédito diante da amizade da galera, ou dos amigos. Quando acontece um problema, que vem aquele camarada que errou várias vezes, e uma outra pessoa que talvez é um pouco mais madura, a gente já vai ouvir as histórias, assim, mas dentro de nós já tem aquela condenação de dar descrédito, porque sempre erra. O que ele aprontou de novo? Porque o ser... É verdade ou não é, irmãos? Ou só eu que sou assim? Porque se eu sou assim, eu preciso me converter, então. Porque é um desafio para nós, irmãos. E Deus nos chamou não para olhar com a ótica do histórico, mas para realmente nos portarmos de uma forma que agrada a Deus. Provérbios 1:7, um texto muito conhecido. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, quando o temor está em mim, eu começo a ser alguém sábio na presença de Deus. Se você quiser anotar, Salmo 111:10, na versão da Bíblia judaica, diz assim, a sabedoria, em primeiro lugar, o temor de Adonai, o temor do Senhor. Todos que vivem por ela adquirirão bom senso. Irmãos, entenda algo. Se você conseguir se portar como justo, tendo como balança na sua vida o temor de Deus, você vai conseguir dar uma continuidade diante daquilo que você vive com Deus, como alguém que é justo e não como justiceiro. Por quê? Porque você vai ser desafiado e você vai conseguir agir pelo bom senso. Pessoas que têm bom senso são pessoas que têm sensibilidade diante das coisas. Porque o justiceiro, ele pega o versículo e diz, é assim. Agora o justo, ele pega o versículo e olha o coração das pessoas. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra de Deus, ela dá vida, ela restaura e ela liberta. Mas eu posso matar uma pessoa com a Bíblia. Se o espírito do justiceiro estiver sobre mim. Está entendendo? A questão é de que forma você vai usar essa palavra que é tão poderosa, que transforma as nossas vidas, que nos ajuda tanto. Que a nossa oração seja, Senhor, que eu possa buscar esse equilíbrio entre o justo e o justiceiro, mas ser alguém cheio do teu temor. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é em primeiro lugar o temor de Adonai. Todos que vivem por ela adquirirão bom senso. O bom senso, irmãos, ele precisa existir.
Sabe quando a gente passa por uma situação e a gente conversa com algumas pessoas, e aí você olha todo o contexto de uma situação e você até pensa assim, por que aquela pessoa não consegue pensar assim e talvez ser um pouco mais inflexível em alguma coisa? Porque ela ainda não adquiriu essa questão do bom senso. Então fica fácil de ser alguém justiceiro. Fica fácil de passar até uma visão, muitas vezes, ao qual nós, de fato, não queremos passar. Que essa palavra ela possa realmente levar eu e você a pensarmos. Mas eu diria para você, busque o temor de Deus. Busque o temor de Deus. O temor de Deus, ele vai moldar a sua vida. Está entendendo? O temor de Deus, ele vai fazer você ser prudente. O temor de Deus, ele vai fazer você sempre pisar em lugares que você sabe que você pode pisar. Você não vai viver uma vida de risco espiritualmente. Você vai viver uma vida ao qual, de fato, agrada o coração do Senhor. E esse é o nosso grande desafio. A sabedoria, ela fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Anote aí, Provérbios 16, 21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Deus os chamou para sermos sábios diante dele. Um sábio, ele anda sempre no caminho da prudência, não no caminho do risco. Eu vou arriscar para ver o que dá. Vai dar brete. Uma pessoa que tem temor de Deus, e por causa do temor, está vivendo um nível de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ela vai viver uma vida na prudência, não no risco. Deus não chamou você para arriscar, Deus chamou você para ser prudente. Mas claro, a prudência também precisa ser equilibrada, porque senão ela vai engolir a fé. Mas Deus chamou você para ser alguém prudente. Sabe, irmãos, o que é um prudente? É alguém que o sinal amarelo basta. Mas tem gente que precisa do sinal vermelho. Está entendendo? Não, no amarelo não dá nada. Capaz, é só uma alertinha. Não vai dar nada, vamos lá. Tem gente que o amarelo basta. Mas tem gente, não, enquanto não tiver vermelho, significa que pode passar, vamos lá. Mas está entendendo que há uma área mais de risco? Você sabia que muitos acidentes que dão em sinaleiras, não é porque a sinaleira estava no sinal vermelho? Era porque a sinaleira estava no sinal amarelo. E ele disse assim, ó, e a pessoa pensou com ela, não, o amarelo é só atenção, então eu vou passar rapidinho que não vai dar o vermelho. Bem na hora que ela foi, veio o vermelho. A maioria dos acidentes vem porque pessoas passaram o sinal amarelo. Está entendendo? Então seja alguém prudente na presença de Deus. Deus tem um propósito para você. Se você conseguisse se enxergar com os olhos de Deus, eu garanto que você ia sair daqui a pessoa mais feliz desse culto. Se você conseguisse enxergar da forma que Deus, da forma que Jesus enxerga você, pela ótica espiritual e não pela ótica da sua própria capacitação, você sairia daqui cheio de expectativa, dizendo, eu quero ser justo, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero mergulhar nas coisas de Deus. Por isso que há um grande desafio e é muito importante nós termos a mente de Cristo e mergulharmos na palavra de Deus para que a gente pare de se olhar pela ótica humana. Pela ótica humana você desiste, pela ótica humana você não continua. Mas pela ótica do Espírito, pela ótica da palavra de Deus, você diz, vai dar certo. Eu posso ir mais longe, porque não é por mim, é por causa dele. Eu não sou capacitado, mas ele é, ele escolhe os que não são. Então eu vou continuar. Eu vejo em mim debilidades, eu vejo em mim que eu não consigo, mas é ele que consegue através de você. Então confie nele e se jogue aos braços dele. E diga, eu quero ser um justo Senhor, não um justiceiro. Que por causa do Senhor eu seja usado para que outras pessoas se tornem justas. Irmãos, se tem alguém que você precisa acreditar, é em você mesmo. Você, marido, você precisa acreditar em você mesmo. Mas eu não consigo, de fato, eu também não, mas é Ele em você. Não é você por você mesmo.
Acredite em você, irmão. Seja alguém alegre, viva pelo propósito, viva pela vontade de Deus. Acredite que Deus pode fazer grandes coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o grande risco entre o justo e o justiceiro, na verdade, o justiceiro, ele julga que o problema de ele ser assim é porque as pessoas não fazem as coisas corretas. Mas na verdade o problema do justiceiro é que ele não sabe domar o coração dele diante das coisas incorretas. Esse é o problema. Você só é justiceiro não é porque as pessoas não fazem as coisas certas, é porque você não sabe lidar com as coisas incorretas que acontecem. E o Senhor, Ele quer amadurecer o meu e o teu coração para lidar com maturidade com essas coisas, para que como justo a gente manifeste amor e não ira. Porque se a gente se moldar pela ira, a gente ponta o dedo. Se for como justo, vai ser misericórdia. Você está entendendo? Então, na verdade, irmãos, eu entendo que um dos maiores desafios de irmãos que congregam eu e você é vencer a nós mesmos. Para mim, esse é o maior desafio. Porque muitas coisas que aconteceram, que eu fiz, que desagradaram a Deus, muitas vezes não foi nem culpa do diabo, foi culpa de mim, que não soube me dominar. E o justiceiro é alguém que não sabe lidar com o seu próprio coração diante das falhas dos outros. Mas um justo, ele tem um comportamento muito diferente. E a gente daqui a pouco vai conseguir esclarecer o que é um justo aos olhos de Deus. Olha só que forte esse versículo. Aliás, você que é um pouco mais complicado de ler, mas você que quer ler a Bíblia pela ótica mais original daquilo que foi escrito, eu aconselho você a comprar a Bíblia judaica, só encomendar com o Thomas, porque ela traz uma versão, ela traz um outro entendimento, irmãos, quando você lê a Bíblia. É muito bom. Tem algumas palavras que a gente tem dificuldade às vezes de compreender, mas aí você lê com uma Bíblia NVI, uma Bíblia mais simples, você consegue conciliar e compreender, mas é muito, muito bom. Recomendo para vocês. Provérbios 16:32 diz assim, ó: o que controla seu temperamento é melhor que o herói de guerra. O que governa seu espírito é melhor que um conquistador de cidades. Provérbios 16:32. O que controla seu temperamento é melhor que um herói de guerra. O que controla o seu espírito é melhor do que um conquistador de cidades. Então, qual é o grande desafio? É eu dominar a mim mesmo. É eu exercer liderança a mim mesmo. Porque às vezes que eu vacilo também dentro de casa, o problema não é a minha esposa, é o meu coração que não sabe lidar, muitas vezes até com as falhas que ela tem. Porque ainda que as coisas sejam erradas, irmãos, isso não pode ser muleta para a gente ferir. Você está entendendo? Nós precisamos ser justos. E é na pressão que o justo se revela. É na dificuldade que o justo se revela. É quando ele tem consciência que ele perde, que ele vai mostrar se ele é justo ou justiceiro. É nessa hora que ele vai mostrar. Mas eu quero dizer para você, Deus acredita em você. Acredite você em você mesmo. Acredite na sua família, acredite na sua casa, acredite que Deus pode fazer. Porque se nem você acreditar, o que mais poderá acontecer, irmãos? Acredite. Deus é poderoso. Mas o meu contexto de história é terrível, mas não importa, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sabe o que eu quero que Deus faça? Que Deus me dê amigos que não apenas toquem o meu coração, mas que toquem o meu caráter. Está entendendo? Porque amigos que tocam o nosso coração a gente tem bastante, porque para tocar o nosso coração basta um elogio. Mas para tocar o nosso caráter precisa ter propósito, precisa ter exortação, precisa ter direção de Deus. Está entendendo, irmãos? Porque eu posso até ter muitos amigos aqui na terra, ou ser amigo de toda a igreja, porque a igreja toca o meu coração. Mas se não tiver alguém para tocar no meu caráter e às vezes falar para mim, você precisa melhorar em tal área, então eu não me aproximo do propósito e da vontade de Deus. Então a minha oração é, Senhor,
Me dá amigos que não apenas toquem o meu coração, mas que toquem o meu caráter. Daí talvez você pergunte, parece fácil, né, Fabiano? Você gosta? É óbvio que não, eu acho terrível. Você acha que eu gosto, irmão, de algum irmão chegar em mim e falar assim, ô Fabiano, você precisa melhorar isso? Que bom, irmão, ai, glória a Deus, me detona mais. Quem é que gosta, irmãos? Dentro de mim, muitas vezes eu estou ali, que situação, que coisa mais terrível. Mas pessoas que se aproximam do propósito são pessoas que encararam desconforto. Você está entendendo? Eu não quero, irmão, só amigos para bater nas minhas costas e falar, cara, você é demais. Não. Eu quero amigos que digam, você precisa mudar. Você precisa mudar. Porque a falta de equilíbrio entre o justo e o justiceiro, muitas vezes é um justiceiro que não soube se dominar. Eu não gosto, irmãos. Pessoas já me falaram para mudar algumas coisas. Alguém já falou para você, foi bom? Parece que o chão cai, a gente se sente o ó do borogodó, do borogodó, do borogodó. É terrível, não é verdade? Mas isso está sendo feito para que você se aproxime da vontade de Deus. E seja um justo do tipo de Deus. Você está entendendo? Não é bom. Mas eu quero amigos que não só toquem o meu coração, mas toquem o meu caráter. Que digam, você precisa mudar. Porque aí sim eu posso me tornar alguém diferente. E amigos para tocar o caráter, irmãos, são amigos que estão entendendo o propósito. São amigos que estão entendendo a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem erros que nos deixam indignados. Amém ou não amém? Amém? Tem coisas, às vezes, que até pessoas fazem que a gente fica um pitbull com raiva. É verdade ou não é? O Vini vai ficar doido comigo, ele não gosta que eu fale de pitbull. O Vini está por aí. Mas sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se você não está disposto a se mover pelos erros que você vê, você não tem direito de reclamar desses erros. Você entendeu isso? Não adianta, talvez você comentar com alguém, você viu o que o irmão fez? Ele precisa melhorar nisso. Mas e você, foi falar para ele? Porque se você percebeu, Deus quer te dar a oportunidade de ser usado por Deus para que essa pessoa mude. Então, enquanto talvez você só diz, tu viu aquela pessoa e fica para você e talvez larga para alguém isso, você nem dá a oportunidade dessa pessoa mudar de vida. Amém ou não amém? Então cuide isso. Se você não se move para que erros se tornem em acertos, você não tem direito de reclamar dos erros que você vê. Quando você vê um erro, você deve chegar e conversar. Porque o que é corpo de Cristo? Quando o meu dedo se machuca, será que o meu corpo se move para que o meu dedo se recupere? Para cuidar, para que não entre... Claro que sim, porque é corpo. O que é ser corpo? É quando a gente vê uma deficiência, mas por amor, a gente vai lá para que algo se torne melhor. E eu dou carta branca, irmãos, para toda igreja falar para mim as coisas que eu faço de errado, que você vê que não agradam a Deus, porque eu quero mudar. Vai ser bom? Não. Eu estou aqui dentro de mim, me chacoalhando, mas eu preciso. Você está entendendo, irmãos? Não é bom. Por um momento não é bom, mas ou você mergulha de forma genuína em Deus, ou você é superficial. Não tem outro jeito. Já ouvi histórias de pessoas onde muitas vezes a esposa está indignada com o marido. E ela chega no discipulado e diz, porque ele é isso, ele não muda nisso, ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. Mas você falou para ele. Você reclama que ele é grosso, mas você nem falou, você só se fechou, nem deu a oportunidade para ele mudar. Como que Deus vai criar uma oportunidade para que essa pessoa mude? O Espírito Santo pode falar? Pode, mas Deus vai usar você. Porque um dos meios de Deus na terra é a igreja, eu e você. E ser corpo, irmãos, é um com o outro batalhar para que a igreja seja mais sarada. Só que isso é difícil, porque o Charles é muito meu amigo. Então talvez se o Charles vê uma deficiência em mim e de repente
ele perceber que é algo grave, então, será que eu vou contar para o Fabiano? Isso vai afetar o nosso relacionamento. A gente já não vai mais ser tão amigo. Pelo contrário, irmãos, a gente precisa de amigos que falem a verdade. Para que a gente viva uma vida como justos e não como justiceiros. Então é esse o tipo de amigo que eu quero. Olha o que a Bíblia diz sobre um justo. Às vezes penso que ser justo é ser alguém que nunca peca. Versículo 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então entenda que ser justo não é nunca pecar. Ser justo toma uma proporção muito diferente. E eu fiquei pensando sobre José, Mateus capítulo 1, onde a Bíblia diz que ele era um homem justo, do versículo 18 ao 25. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E eu comecei a ver algumas características de José, irmãos, que me chamaram a atenção. Porque ali se estabelece um padrão de alguém que, de fato, é justo diante de Deus. A Bíblia diz que, estando Maria desposada de José, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eles não eram casados, irmãos, eles estavam para casar. Eles não eram casados. E a Bíblia diz que José, ele resolveu deixá-la secretamente. A gente não pode falar com certeza, de fato, por que ele quis deixar ela secretamente. Alguns dizem que ele quis deixar ela secretamente porque ele teve compreensão do propósito e se sentiu incapaz. Mas há a possibilidade também de ele querer deixá-la secretamente por uma suposta desconfiança da pureza de Maria. Porque imagina, nós não casamos, não nos relacionamos sexualmente, você está grávida? O que aconteceu? Mas sabe, irmãos, essa não é a questão a respeito de José. A questão é que a Bíblia diz, ele resolveu deixá-la secretamente. Porque pela lei se estabelecia um contrato antes do casamento, que só poderia ser revogado através de uma traição. Mas o que eu achei interessante no comentário é o seguinte, que ele resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, justos diante de Deus são pessoas que não querem expor outras pessoas. Ainda que talvez você se sinta incapacitado ou talvez injustiçado, você não vai querer expor ninguém. Houve esse desejo em José de não expor Maria. O pensamento dele de deixá-la secretamente era correto? Não. Então ele não era justo. Era. Por quê? Porque ser justo não é muitas vezes pensar coisas corretas, é deixar de ser tocado pela palavra de Deus. Eu me torno injusto quando eu não vejo mais Deus, quando eu não consigo mais receber o toque de Deus. O problema, irmãos, não é você ter um pensamento equivocado sobre algumas coisas. O problema é quando Deus fala com você e esse equívoco não cai por terra. Esse é o problema. Porque a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, de ele querer deixá-la secretamente, um anjo veio e falou com ele: José, não temas receber a tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele recebeu ela como mulher. Algumas versões dizem que depois disso ele casou com ela. Ou seja, ele teve um pensamento equivocado, mas quando veio uma palavra direcionada a ele, ele retrocedeu com relação àquilo que ele estava fazendo. Um justo, ele tem a capacidade de retroceder. Porque um justo, ele não foi chamado para viver a sua própria justiça. Um justo, ele foi chamado para ser justo diante de Deus. Um justo, ele é sensível à voz do Senhor. Mesmo querendo deixá-la secretamente, ele ouviu a voz do Senhor. Então você, para ser justo, não precisa ser alguém perfeito que nunca erra, mas precisa andar na sensibilidade da voz do Senhor. Precisa ter um desejo de não expor ninguém, porque em Deus você é justo com esse desejo. Precisa ter uma capacidade
de retroceder. Agora, algo que me chamou a atenção, irmãos. Em Mateus capítulo 1, você só anote a referência do versículo 18 ao 25. Na versão NTLH, a Bíblia diz no versículo 25 de Mateus capítulo 1, só anote. Diz assim, diz que ele não teve relação com ela até que a criança nasceu. Diz que José, ele não teve relação com ela até que a criança nasceu. Algumas versões dizem que ele se casou com ela, mas logo depois diz que ele não se relacionou sexualmente com ela até que a criança nasceu. E eu achei isso a maior doideira do universo. Eu não sei você. Eu achei isso, de fato, algo muito fantástico. E sabe, irmãos, José, ele veio de uma descendência judaica. Ainda vivia no tempo da lei. E eu quero que você anote a referência, Levítico 15, 18. Olha o que diz a lei. Se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A lei dizia que se o homem se relacionasse com a mulher, eles se banhariam com água e seriam imundos até a tarde. Agora a pergunta que fica: como José iria se relacionar com Maria, se ela estava carregando o propósito de Deus, era tempo da lei, e logo se ele se relacionasse, ela seria imunda até o final da tarde? Foi algo que José abriu mão, irmãos. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele vai nos custar muito mais do que a gente imagina. E eu não estou dizendo que você não pode se relacionar com a sua esposa, amém? É óbvio que nós estamos vivendo pela graça. Não como um motivo de libertinagem, mas como um motivo de se responsabilizar. Porém, você precisa entender que quando você entende o propósito, você entende que algo que está sendo gerado é do Espírito, que Jesus, o propósito de Deus, está sendo gerado, então isso vai custar tudo de você. Como justo, você vai ter que, de fato, entender isso e viver uma renúncia intensa em Deus. O propósito de Deus, ele vai custar as maiores renúncias conjugais. José, ele abriu mão e cooperou com o propósito. E viveu uma santificação muito mais intensa. José, ele cooperou com a santificação da esposa porque entendeu o propósito. E isso é um justo. Isso é um justo diante de Deus. Por isso eu quero dizer para você, principalmente para os solteiros, se você fizer romance real com alguém, e o camarada querer tocar em você em lugares que não é para tocar, ele não entendeu o propósito, por isso ele não está lutando pela santificação. Aos olhos de Deus, justo é alguém que entende o propósito de que Jesus está sendo gerado e tem disposição dentro de si de se santificar ainda mais. Então o camarada, ele conhecia a lei, irmãos. Ele conhecia demais a lei. E como ele iria se relacionar se a lei considerava de fato imundo até a tarde? Sabe o que eu comecei a me perguntar? Eu fiquei pensando, quer dizer que se Maria, presta atenção comigo, vocês estão me entendendo, irmãos? Quer dizer então, que se Maria não estivesse grávida de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, então, já que era a lei, José poderia coabitar com Maria? Poderia. Por quê? Porque no tempo da lei isso era permitido. Nós acabamos de ler. Agora a pergunta que fica: por que que o fato de Jesus estar na barriga de Maria fez com que, até que o menino nascesse, ele não tivesse relacionamento com ela? Sabe por quê? Porque Jesus em Maria é o nascimento da graça, e a graça te responsabiliza mais do que a lei. Isso é graça, irmão. Então a graça não é liberdade para pecar, a graça é uma liberdade para levar o evangelho mais a sério ainda. Você está entendendo?
A graça, ela faz você viver uma vida de mais responsabilidade com Deus. Ai, foi de graça. Foi de graça, mas custou tudo. Você está entendendo? Então, nós precisamos mergulhar nessa verdade. Entendendo o propósito de que a graça nos responsabiliza. A lei é a escola para que você mergulhe na graça. Isso é a lei. Você está entendendo? O justiceiro, ele fica só com a lei. Por que José foi considerado justo? Porque ele também teve uma compreensão do que é lei e o que é graça. E pessoas equilibradas estão olhando para a lei, mas também estão olhando para a graça. Se você olhar só para a lei, você vai viver desgraça. Se você olhar só para a graça, você vai viver libertinagem. Se você viver lei e graça, então você é justo diante de Deus. Você está entendendo, irmãos? E isso precisa tocar o nosso coração. Que nós possamos ter, de fato, esse tipo de coração diante do Senhor. De agradá-lo. Deus acredita na sua igreja, Deus acredita na família, Deus acredita em você. E você é um justo diante de Deus, em nome de Jesus. Tem coisas que talvez você disse, eu passo por coisas que eu não consigo resolver. Deus vai te dar sabedoria. Você vai começar a saber se direcionar de maneira correta em cada detalhe. Porque Deus quer levantar homens justos diante dele. Homens que querem de fato agradar o teu coração. Uma característica importante de um justo é que ele não aplica o coração em tudo que as pessoas falam. E isso a gente precisa compreender. Eclesiastes 7, versículo 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Um justo, ele não aplica o coração nas palavras que dizem, ele tem consciência que ele já usou da mesma medida para com os outros. Por que um justo se torna um justiceiro? Porque ele não sabe selar o seu próprio coração diante da dificuldade. Você está entendendo? Então ele busca a sua própria justiça. A Bíblia diz, não aplique o coração nas palavras que se dizem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode impedir as palavras de chegarem aos teus ouvidos, mas você pode impedir as palavras de chegar ao teu coração. Amém ou não amém? As palavras que chegam ao teu coração é você que escolhe. Não importa se o outro falou. Ah, eu sou assim porque o outro me amaldiçoou. Não, você é assim porque você acreditou no que ele falou. Se você tem identidade em Deus como um justo, e alguém aponta o dedo para você e diz, você é isso. No ouvido chegou, mas no coração não, porque você sabe quem você é nele. Então você nem se ofende. Pessoas maduras blindaram o seu coração diante das dificuldades. Irmão, se eu colocar o meu coração diante das dificuldades, diante do que pessoas até mesmo às vezes fazem para mim, eu vou virar um louco. Eu vou fazer besteira, vou falar o que não devo. Então entenda algo, você não vai impedir. Você não consegue impedir aquilo que as pessoas falam aos teus ouvidos. Mas você pode impedir as palavras de chegar aqui no coração. Porque um justiceiro é alguém que vive a Bíblia, mas se contamina com o que os outros dizem. Então ele quer cobrar, então ele quer apontar. E você precisa ter esse coração. Quando você tem esse coração, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil lidar com as coisas no dia a dia. Fica mais fácil se resolver. Aprenda a selar o seu coração. Provérbios 4, 23, versículo muito conhecido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Irmãos, o nosso coração precisa estar guardado na presença. Você está entendendo? As 7 chaves, bem cadeadas, onde ninguém toca nele, só a presença de Deus. As circunstâncias vão bater e vão voltar. Pessoas vão falar, mas não vai adiantar. Você está entendendo? Você potencializa e se torna aquilo que os outros dizem quando você acredita. Se alguém falar algo para você e você diz, eu sou mesmo assim, bah, eu sou. E começa a andar de arrasto, então de fato essa palavra alcançou você. Você está entendendo? É você que escolhe o que chega ao teu coração. É você que escolhe.
Ah, mas foi difícil, olha o que ele falou. Mas olha o que Jesus falou sobre você. Você está entendendo? Mas é difícil. Me apontou o dedo e falou que eu vou morrer sozinho, mas a Bíblia diz que você é amado, que o Pai nunca vai te deixar, que Ele sempre vai te amparar, então não acredite. Você está entendendo? Não acredite, irmãos. Tenha o coração selado, tenha o coração guardado em Deus. A gente só tem dificuldade, muitas vezes, nos relacionamentos, porque o nosso coração não está selado. Algo que eu achei interessante, último versículo eu quero citar, na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Eclesiastes 7:29, um pouquinho mais para frente, tudo que aprendi se resume a isso, Deus nos fez simples e direto, mas nós complicamos tudo. Tudo que eu aprendi se resume a isso, Deus nos fez simples e direto, mas nós complicamos tudo. Diga aí para o irmão que está do seu lado, simplifica, irmão. Amém, irmãos? Não está tão difícil, vai dar certo, simplifique. Simplifique, cele o seu coração, não tente expor ninguém, ande na liberdade do que Deus fala, e você vai conseguir ter uma vida de justo, e não uma vida de justiceiro. E a Bíblia judaica, na versão, ainda diz assim, as pessoas inventaram muitas intrigas, no final desse versículo. E intriga, muitas vezes, ela vem por causa de suposições. Pior coisa que tem é a gente viver por suposições. A gente começar a supor. E isso realmente faz a gente passar por algumas dificuldades. Deus acredita em você, Deus acredita na igreja. Entenda, a lei te responsabiliza mais do que a graça. Seja justo diante de Deus. Desenvolva bem os seus relacionamentos. Cresça em Deus, busque a Deus como você nunca buscou. Faça isso para que você cresça diante da presença de Deus, para que você se desenvolva diante de Deus. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar na sua família, na sua casa. Você precisa acreditar. Não trate andar com Deus da forma mais natural, como já faz tanto tempo, tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente. Depende de você. Seja um justo e não um justiceiro. E entenda que a lei te responsabiliza muito mais agora na graça. Você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Tá difícil? Para mim também tá. Não é fácil. Mas na unidade da igreja, a igreja vai conseguir experimentar algo de Deus. Fique de pé comigo. Ore a Deus e peça para Deus nesses dias para que Ele ensine você, e eu vou orar para que Ele me ensine a viver uma vida de diálogo. Pessoas que não sabem dialogar têm muita dificuldade de alcançar o que Deus tem. Por quê? Porque é o diálogo, irmãos, que vai resolver as coisas. E existe uma grande distância entre falar e compreender. Amém? Existe uma grande distância, porque o Nedson me fala algo, mas eu posso compreender totalmente diferente. Você está entendendo? Esses dias a gente foi numa conferência lá, e o Douglinhas e a Mari foi com a gente. E aí ele começou a contar sobre a dificuldade da visão dele, algumas coisas. E aí a gente chegou de noite, assim, irmãos, e ele olhou para a lua, assim, e ele disse assim, ó, tá vendo a lua? Eu digo, claro que eu estou vendo 4. Eu digo, rapaz, mas que loucura é essa? Por quê? Porque na minha cabeça, eu entendi que ele estava vendo 4 luas. Mas na cabeça dele, ele estava querendo me dizer que estava vendo uma lua que era tão grande, que era do tamanho de 4 juntas. Você está entendendo? Então ele falou algo, eu compreendi de uma forma.
Por quê? Porque isso é algo tão simples, foi uma brincadeira, irmãos, mas como acontece isso nos relacionamentos? A pessoa fala uma coisa e daí a outra não vai levar na brincadeira assim, como era uma brincadeira. Mas a outra compreende totalmente diferente. E aí um já vai dizer, o que você falou? E aí a outra já se irrita e dá mais uma alfinetada. E aí tem dificuldade. Então ore a Deus para que Deus ensine você a dialogar. Para que Deus me ensine a dialogar. Para que Deus me ensine a conversar. Isso é difícil. Mas Deus acredita em você. Ore tomando posse do que você ouviu e diga a Deus, eu não aceito nada menos do que ser justo diante de Ti. Eu sou um justo diante da Tua presença, Senhor. Eu vou abrir mão do que for necessário, mas eu quero viver o Teu propósito. Eu quero viver a Tua vontade, Senhor. As coisas vão mudar, eu vou orar e eu vou me posicionar e vai mudar. Feche os teus olhos. Clame intensamente por você. Porque se você não tiver a capacidade de clamar intensamente por você, realmente vai ter um pouco de dificuldade. Clame pela sua casa, clame pela sua família, clame pela glória de Deus, pela presença de Deus, para que você seja um justo diante da presença de Deus. Eu imagino José, não tinha casado com Maria, tinha todo o direito de ter um relacionamento, de ter uma intimidade com ela como esposa. Mas de repente ele se depara com uma situação diferente, onde agora não numa dimensão de lei, mas numa dimensão da graça, ele precisa de uma renúncia muito maior. Imagina a vontade que talvez ele estaria. Mas ele entendeu e ele estava vivendo por algo maior, por algo mais intenso. Deus quer levantar justos. Justos não olham com olhos de condenação, mas com olhos de misericórdia, dizendo, vai dar certo, vai acontecer, Deus é capaz. Justos olham para alguém que está enrolado financeiramente e diz, cara, tuas finanças vão melhorar, você vai prosperar, você vai exercer fidelidade a Deus e Deus vai te abençoar. Justos não têm olhar de condenação. Justos não vão expor ninguém. Deus acredita em você, Deus acredita na igreja. Feche os teus olhos e busque a Deus. Talvez você diga, eu não sabia que talvez o propósito, algumas coisas, vão custar renúncias tão grandes. Eu tenho percebido que muitas vezes eu sou justiceiro, porque dentro de mim eu já venho com uma visão equivocada das coisas. Deus acredita em você. Ele acredita no seu corpo, na sua igreja. Deus vai dar para você um espírito de ousadia, que não se conforma com o pecado, mas que é capaz de chamar pessoas para exortar elas com amor. Deus vai dar, eu creio nisso. Busque a Deus enquanto esse louvor vai sendo ministrado, é você e o Senhor.